Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos ver a questão 888 sobre a virtude da esperança. Que é esperança? A esperança é uma virtude sobrenatural infundida por Deus na nossa alma, pela qual desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-la. É muito interessante que a virtude da esperança, ela não é a virtude da fé, porque são distintas, mas ela brota da fé. A fé, Deus fez promessas. Então Deus prometeu o céu, prometeu sua graça. Então, a partir das promessas que Deus fez, que são infalíveis, aí brota na alma que tem fé esperança de alcançar aquilo que Deus prometeu. Então, muitas vezes, aqui serve até para o nosso exame de consciência, às vezes nós temos crises de esperança e pareceria que perdemos a fé. Não tem aquele... É o típico do comum dos mortais, que a gente está meio desalentado, desanimado e parece que perdeu a fé. Não, a gente perdeu, não é nem perdeu a esperança. Não exercita a confiança que é filha da esperança. É muito bonito que em latim é confide. Quer dizer assim, então, quem atua com fé, confia. E por que confia? Porque está esperando. Então, eles veem que as virtudes teologais estão, todas as virtudes estão unidas. Mas as teologais, a ordem fé, esperança e caridade, emana uma da outra nessa ordem. Então Deus fez promessas, nós esperamos, e por esperar em coisas infalíveis da autoridade de Deus, a gente confia. Então, o exercício da fé é confiança, cheia de esperança também. Então, como é uma virtude teologal, ela toca diretamente a Deus. Então, pecar contra a esperança ofende diretamente o Altíssimo. É uma virtude sobrenatural infundida por Deus. Os homens podem ter esperanças humanas, mas as esperanças humanas são fundadas em autoridades humanas. Como o ser humano oscila, então as nossas confianças humanas são oscilantes. Então, por exemplo, um pai pode confiar num filho, até que o filho faz perder a confiança por uma rebeldia. Então fica oscilante. Agora, nós podemos confiar, não sei, num governo. Até ele oscilar, como vemos que está quase dando curto-circuito. Então, agora em Deus não, porque Deus sempre permanece sem oscilação. Porque é um ser perfeito. Deus não muda de ideia, Deus não volta atrás, Deus não retira a sua palavra. Então, a virtude da esperança ela não sofre oscilação quando ela é robustecida pela confiança também. Então não podemos não podemos confundir as oscilações humanas, porque as autoridades humanas são oscilantes e tem uma margem de ponto de interrogação que nós desconfiamos até por prudência, mas em Deus toda desconfiança é pecado, e quando oscila a nossa confiança no Senhor Deus, é porque estamos pecando, sim, por falta de exercício da confiança e da esperança em Deus, nosso Senhor. Então toca a fé, sim, mas indiretamente. Mas toca. Mas não quer dizer que ao ter uma oscilação na confiança para com Deus, que estamos perdendo a fé. Se esta confiança seguir, vai se perder a fé também. Ao perder a fé, se perde a esperança e a caridade. Então, pela qual nós desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-lo. Então, Deus prometeu o céu, nós queremos o céu, fazemos o que Deus disse que é necessário para alcançar o céu, então esperamos os auxílios necessários. E não só para o fim último, também para todos os meios, os fins intermediários que Deus deixou. Perseverar na graça, praticar as virtudes, vencer este mundo, triunfar sobre o mal. Por que motivo devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo? Devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo,
porque Deus misericordiosíssimo, pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor, o prometeu a quem o serve de todo o coração, e porque sendo fidelíssimo e onipotente, cumpre sempre as suas promessas. Então é o seguinte, se Deus prometeu um fim, que é chegar no céu, Ele também prometeu meios eficazes para chegar até o céu. Aqui o homem moderno, o católico moderno, eu não vou dizer nem o modernista, eu vou dizer moderno, ou seja, os homens desse século, nós, às vezes, deixamos a desejar essa virtude. Então, por exemplo, quando alguém fala, padre, é impossível ser santo. Isso é um absurdo. Porque no céu não entra quem não é santo. Então, eu estou dizendo que no século XXI é impossível entrar no céu. Absurdo. Nosso Senhor não disse que até o século XIX entraria no céu e depois todo mundo ia para o inferno. Não está escrito isso. Agora, os senhores podem dizer, padre, hoje se faz muito mais difícil. De acordo, mas o impossível nunca será. E por que nós não dizemos que é impossível? Porque os meios eficazes seguem com todo o seu poder, a graça santificante, as virtudes praticadas, o ódio ao mundo, e etc. E Deus promete a quem? Aos seus servos que o servem de todo o coração. Então, quando a gente serve a Deus meio a meio, o coração do homem, quando está dividido, normalmente fica enfraquecido. É simples. Então, quando falamos, é impossível ir para o céu, por quê? Porque estamos amando qualquer coisa que se opõe ao céu. O pecado, a carne, o mundo, e etc. Então, claro que vai fazer impossível, porque as forças da alma estão postas intensivamente sobre coisas que nos fazem perder o céu. Aí sim se torna assim, impossível no momento. Agora, quem serve a Deus de todo o coração, nem cogita essa impossibilidade, porque ela não é real para aqueles que servem a Deus com todo o coração. E se funda onde tudo isso? Na fidelidade e onipotência de Deus, que cumpre sempre todas as suas promessas. Quais são as condições necessárias para alcançar o paraíso? As condições necessárias para alcançar o paraíso são, primeiro, a graça de Deus. Segundo, a prática das boas obras e a perseverança no seu santo amor até a morte. Então, vemos que se são condições necessárias para alcançar o paraíso, são condições sem as quais nós não podemos alcançar o paraíso. Então, sem a graça santificante, ninguém entra no céu. Sem a prática das boas obras, falando de um adulto, a igreja adulta é desde o uso da razão, hein? 7, 6 anos para cima, não entra no céu sem a prática das boas obras. Obviamente, segundo a sua condição. Mas ninguém ociosamente entra no paraíso. E a perseverança no seu santo amor até a morte, que é a virtude da caridade que vamos explicar a seguir em outro catecismo. Então, por exemplo, dizer, padre, é impossível viver neste mundo sem pecar mortalmente, é falta de esperança. Porque é possível. Dizer, padre, é impossível praticar a virtude porque nós somos lesados, taxados de idiotas, de ridículos, de tontos e daí vários rótulos. Também estupidez. Porque mesmo o homem perdido, o século corrompido, mesmo que eles não pratiquem a virtude, ainda são capazes de admirar o que eles não querem praticar. Sim? Por isso, muitas vezes falam, vocês vão à missa e são desse jeito. Esperando que fôssemos melhores. E na cogitação assim moderna, limitada, é possível ser melhor do que somos. Agora, não é possível que numa concepção ilimitada de um católico, que não tem limite, porque a santidade toca a majestade de Deus, nós limitamos. Os senhores veem que é falta de fé? Às vezes o mundano dá mais exemplos de fé, esperando de nós melhorias, do que nós que não esperamos de nós melhorias, porque dizemos, não temos jeito, somos caso perdido. Falta de virtude e de esperança. As boas obras não são somente as de misericórdia espirituais e temporais, é a prática da virtude. Todo exercício de qualquer virtude é uma boa obra. E quando nós perseveramos numa virtude, nós perseveramos numa boa obra. E por que é possível? Porque Deus auxilia. Quando alguém quer praticar uma virtude moral, não sei, a paciência, e
pede a Deus, lá de cima vem a luz para que aquela alma consiga ser paciente, temperada, modesta, forte e etc. Todas as virtudes. Então, Deus auxilia aqueles que desejam e continuamente. E depois, o santo amor de Deus, que vai crescendo conforme pratica, persevera na graça de Deus e com a prática das boas obras, o amor a Deus se torna cada vez mais intensivo. Então, as três condições, uma favorece a outra. Questão 891. Como se perde a esperança? Perde-se a esperança todas as vezes que se perde a fé. Perde-se também pelo pecado do desespero e da presunção. Então, como lhes dizia ao princípio, ela supõe a fé. Sem fé é impossível ter esperança e caridade teologalmente falando. Então, quem perde a esperança como virtude teologal também perde a fé. Agora, não venha contradizer o que eu lhes dizia, que o exercício desta esperança é a confiança. Então, às vezes, nossa confiança está oscilante, mas a esperança está ainda e a fé é o alicerce. Então, os senhores percebem que uma pessoa que se desespera ou é um presunçoso é aquele que acha crer ser salvo sem merecimentos. E desespero é aquele que não crê que tem jeito, que vai para o inferno, que o diabo só está esperando ele morrer para recebê-lo. Bom, esse é o desespero. Uma alma em um estado ou outro não tem a fé na sua alma. É um pecado contra a fé. E como recuperamos a esperança? Recuperamos a esperança perdida, arrependendo-nos do pecado cometido, excitando-nos de novo a confiança na bondade divina. Então, como nós vivemos um mundo meio complexo, conturbado, é muito importante fazer atos de fé, esperança e caridade todas as manhãs. E diante de uma dificuldade, dizer, Senhor, eu creio, Senhor, eu espero. Breve assim, é um ato de fé e esperança. Senhor, eu vos amo, porque quanto mais atos nós fazemos, mais forte fica a nossa fé, esperança e caridade. E hoje, com esta crise na igreja, nas almas, no mundo, o diabo quer que nós acabamos perdendo a esperança. Porque um homem sem esperança é um homem sem rumo. É como uma palha levada pelo vento. Aonde soprar, na direção que soprar, ele é conduzido. E o vento sopra a caminho da condenação. Então o desespero é o pão de muitos. E a presunção também. A presunção se dá mais no meio mais orgulhoso da prática da religião. Mas infelizmente arrasta muitos também. E quando se tem uma tentação contra a esperança, contra a confiança, é muito bom confessar. Mesmo que a tentação em si mesma não seja pecado, mas nós desarmamos o diabo. Padre, tive uma tentação contra a virtude da esperança. É muito bom, porque ao confessar esta tentação, desarma o inimigo. Por quê? Porque estamos pedindo socorro a Deus. Da onde Deus está para nos socorrer? No confessionário. Também depois da comunhão, os devocionários pululem em orações que alentam a amar a Deus, a esperar em Deus, a confiar em Deus. Rezar essas orações. E por providência da Santíssima Virgem, em Fátima, a oração dos anjos. Não, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, peço perdão para os que não creem, não adoram, não espero e não vos amo. Fazê-la também, tanto para aumentar a nossa fé, esperança e caridade, como para reparar a daqueles que não têm essas virtudes, por pecarem contra essas belas virtudes.